que sare as nossas feridas, que essa cura, bom Deus, se estenda também e aconteça por meio de nós àqueles que fazem parte da nossa família, em nome de Jesus, Senhor. Sê conosco, bom Deus, nesse momento. É o que nós te suplicamos e também é o que nós já te agradecemos em nome de Jesus. Boa tarde, irmãos. Eita. Muito bem, nós vamos continuar, se possível, a partir daquele arquivo de manhã, meu bom amigo. Obrigado aí. Você pode colocá-lo. Como disse, nós vamos agora, nesse momento da tarde, apresentar aqui a ideia do que seria o tempo na lei de Deus, em Daniel capítulo 7, versículo 25, o tempo que seria o objeto dos ataques da ponta pequena. O que é a ponta pequena em Daniel capítulo 7 e capítulo 8? A ponta pequena é algo que teve a sua origem no quarto império que surgiria no palco da humanidade e que exerceria influência nas nações do mundo. Nós vimos aqui na parte da manhã que Daniel ele apresenta 4 impérios, 4 reinos, 4 nações que estariam se desenvolvendo, que estariam dominando as demais nações à sua volta. E então o reino de Deus viria e colocaria um fim em tudo. Vimos que Daniel ele nomeia especificamente desses 4 reinos, Daniel nomeia 4. Antes de eu continuar aqui, eu já agradeci 2 vezes aqui ao pessoal e mencionei o pastor Nadilson, e agora seria uma desconsideração muito grande, né? Começar, e tendo ele pessoalmente, já agradeci na ausência, por que não agradecer na presença, né, paz? Aí seria uma falta irreparável. Nadilson, Deus abençoe cada vez mais, em nome de Jesus. Um grande amigo, grande companheiro de ministério, foi meu departamental de mordomia um período de tempo, voltou como mordomia, depois foi secretário, e então, desde já alguns bons anos, né, eu conheço o pastor Nadilson, é um grande homem de Deus. Obrigado, viu? Por permitir o convite e continuar de pé. Que me convidaram, você chegou e ainda deixou acontecer. Muito obrigado, pastor Nadilson. Retomando, então, o quarto reino é o único na sequência dos reinos mencionados em Daniel, é o único que não é nomeado especificamente. No capítulo 2 é nomeado Babilônia, e é nomeado o 5º reino, que é o reino de Deus. Aí fica o 2º, o 3º e 4º reino, que Daniel não diz o nome específico. No capítulo 5 ele diz que o reino que viria depois de Babilônia seriam os medos e persas. No capítulo 8 ele diz que a nação que substituiria os medo-persas seria o reino grego. E aí então ele começa a falar uma porção de coisas do 4º reino que assumiria depois, mas ele não diz o nome. E aí a gente viu uma série de informações. O 4º reino seria um reino que aconteceria depois da Grécia e perduraria até a segunda vinda de Jesus Cristo, quando esse reino seria destruído pelo próprio Deus, pela manifestação sobrenatural do próprio Deus. Seria um 4º reino que começaria a existir depois da queda dos gregos, ou seja, algum tempo antes de Cristo, atravessaria os dias de Cristo, seria um reino forte como o ferro, seria um reino que se fragilizaria em algum momento e se dividiria,
seria agora os pés da estátua em ferro e em barro, um reino fragilizado e dividido. Segundo o capítulo 7 de Daniel, nesse reino, um reino que era, segundo a versão em Daniel 7, um animal espantoso com 10 pontas, e no meio dessas pontas subiria uma ponta pequena, ou seja, dentro do mesmo reino viria uma ponta pequena, e essa ponta atuaria de maneira civil e de maneira religiosa. De maneira religiosa, nós vimos aqui, ela tentaria substituir o serviço diário do príncipe dos exércitos dos céus, Daniel capítulo 8. E aí nós estamos tentando construir a identidade desse reino, e a ideia é, a partir de informações da Bíblia, nós chegarmos à conclusão de quem seria o quarto reino. E vimos então, no finalzinho da parte da manhã, que o Novo Testamento, já que é um reino que acontece antes de Cristo, que atravessa os dias de Cristo, e que vai ser destruído na segunda vinda de Cristo, então o Novo Testamento pode sugerir alguma coisa acerca desse reino que vem depois dos gregos. E vimos então que Jesus, ele fala, e os evangelistas registraram, Mateus, Marcos e Lucas, que viria o abominável da desolação de que Daniel falou, e quem tivesse na Judéia, quando esse abominável da desolação chegasse no lugar santo, quem tivesse na Judéia que fugisse para os montes. Então Mateus fala assim, Marcos fala assim, e Lucas diz quem é que seria o abominável da desolação. Lucas diz, quando vocês virem Jerusalém, que era o local onde estava o santuário de Deus, quando Jerusalém estivesse sitiada por exércitos, quem estiver na Judéia que fuja para os montes. Então Lucas, quando a gente espelha essas passagens, Marcos, Mateus e Lucas, por essa correspondência paralela, a conclusão inevitável é que os exércitos que sitiaram Jerusalém, o que era a terra santa, o lugar santo onde estava o santuário de Deus, os exércitos que sitiaram essa cidade são chamados, na versão de Lucas, de o abominável da desolação. E aí a pergunta que ficou aberta foi, qual é o nome, quem é que foi a nação histórica que invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém? Quem foi que fez isso na história do mundo no ano 70 de nossa era? Quem foi que fez isso? Então, o quarto império, o quarto reino, na sequência descrita em Daniel, e não é nomeado em Daniel, esse quarto reino seria, evidentemente, Roma. Roma que, em algum momento da história, vai começar a agir de maneira religiosa, uma religião que tenta ocupar a religião do príncipe do exército dos céus. Segundo Daniel capítulo 8, ela ia tentar assumir o lugar do príncipe do exército dos céus e atacar o santuário dele. E o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, interpretando essa passagem, diz que esse personagem é chamado de o homem da iniquidade, o filho do pecado, que se senta no lugar de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E o apóstolo Paulo chama essa obra, a obra que Daniel diz ser a transgressão assoladora, a obra que Daniel diz ser a abominação desoladora, a obra que Jesus diz que o abominável da desolação virá e vai tomar o lugar santo, o apóstolo Paulo chama isso de a grande apostasia que viria depois daquela fase em que ele escreve a carta aos Tessalonicenses. E esse abominável da desolação, esse homem do pecado, existiria até a vinda de Jesus, quando Jesus o destruiria com o sopro de sua boca. Ou seja, irmãos, nós estamos trabalhando uma cadeia temática na Bíblia.
que começa em Daniel e conclui-se em Apocalipse, naquilo que João chama de a besta que sobe do mar. É a mesma entidade que vai sendo informada com o passar do tempo na Bíblia. Daniel começa a falar dela, João começa a falar dela, o apóstolo Paulo fala dela, e o Apocalipse de João conclui chamando-a de a besta que sobe do mar e por aí vai. Mas a única nação humana que nasce, que brota no palco da história depois dos gregos e vai até a segunda vinda com toda essa característica, né? Começa no mundo pagão, se torna semelhante a Jesus, tenta assumir a postura de Jesus e persegue o povo de Deus ao longo da história. A única nação que consegue adequadamente preencher essas informações seria o Império Romano em suas fases. Uma Roma que era inteiramente paganizada e uma Roma que começa a lançar mão do cristianismo, fazendo do cristianismo a religião oficial. E aí nós paramos em Daniel 7:25, que foi o lugar onde nós estacionamos aqui pela manhã. Daniel 7:25. Deixe-me ver aqui, chegou, aí foi as passagens que nós usamos de manhã. Agora eu descobri, pronto. Daniel 7:25. Irmãos, eu vou dar uma sugestão aqui, que se você começar a ler a Bíblia a partir dessa sugestão que eu vou dar para você aqui, você vai ver como você vai conseguir melhorar a sua compreensão da mensagem bíblica. Quando você estudar um texto da Bíblia e quiser entendê-lo melhor, o que é que você faz? Você vai dividir esse texto em unidade de sentido, em frase por frase. Você pega uma frase, corta o texto ali e joga outra embaixo. Quando termina a próxima linha de sentido, você corta e joga outra embaixo. Isso chama-se de segmentação do texto. Isso daí é interessante porque a única coisa que temos para entender o que Daniel escreveu foi o que ele realmente deixou registrado na Bíblia. A gente não tem como perguntar ele pessoalmente. O que está na cabeça dele? O que ele quis dizer? Então, a única maneira de entender o pensamento de um escritor ou se aproximar do pensamento dele é pegar as linhas de pensamento e separar uma da outra direitinho. Aí você vai acompanhar cada linha de pensamento ali, ó, cada linha de pensamento como uma unidade de sentido e vai conseguir perceber como é que ele distribuiu bem as ideias. A Bíblia não ensina só no conteúdo que está escrito. A Bíblia também ensina pela maneira como o conteúdo está distribuído. Nós acreditamos que a forma auxilia, a forma complementa o conteúdo que está ali. A maneira como ele distribuiu as ideias ajuda a entender as próprias ideias. Então você veja aqui um exemplo disso. Nós vamos olhar para esse texto aí, ó, que vocês estão vendo aqui atrás, né? A primeira linha de pensamento em Daniel 7:25 é a seguinte: o que é que a ponta pequena vai fazer? Primeira linha, proferirá o quê? Palavras contra o Altíssimo. Aí você pega o restante do verso e joga embaixo, ó. E consumirá os santos do Altíssimo. Você pega e joga embaixo a outra. Aí a próxima unidade de sentido é, ó, cuidará de dar os tempos e a lei. Aí pega e joga o restante embaixo. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo e tempos e metade de tempo. Isso daqui, irmãos, é um texto de poesia bíblica. A maneira como ele está distribuído é em forma de poesia. E poesia você entende melhor o significado dela, o conteúdo dela, quando você faz isso daqui, ó. Então você tem uma linha A, que fala de palavras contra o Altíssimo, e na linha B fala do sofrimento que será experimentado por quem? Pelos santos do Altíssimo.
Na próxima linha aqui, ó, você tem uma informação que fala de mudança de tempo e da lei, e na outra linha você tem uma informação que volta a falar dos mesmos de antes, os santos, ó. Santo sendo consumido. Oxê, o santo sendo consumido. Como é que isso vai acontecer? A linha B de baixo diz, ó, os santos são entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Os santos serão entregues nas mãos de quem? Da ponta pequena, que os consumirá por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, se essa linha aqui fala do que está acontecendo com os santos, essa outra linha aqui fala do que vai estar relacionado com o Altíssimo. Se a linha A fala palavras contra o Altíssimo, como é que serão essas palavras contra o Altíssimo? Vai ser a tentativa de mudar os tempos e a lei. Aqui diz que os santos serão consumidos. Como é que vai se dar isso? É porque eles serão entregues nas mãos da ponta pequena por 3 tempos e meio. Então, essa maneira de tentar acompanhar o fluxo de pensamento das linhas da Bíblia ajuda a gente a entender melhor o que é que está sendo colocado. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Isso daqui vai ajudar um bocado. Meu Deus, vocês estão conseguindo enxergar aí, então? É porque dali eu não consegui enxergar do que está mostrando para mim ali. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Sim ou não? Perfeito, olha só. Aqui é aquele texto de Mateus 6, 24. Olha só como isso que eu mencionei aqui, eu acho que melhorou um bocado. Olha só como isso vai ajudar a gente a entender como é que às vezes o escritor bíblico está pensando. Olha bem. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Como é que a gente entende melhor isso daqui? Vamos fazer esse teste que eu falei com vocês. Onde é que eu corto e jogo para baixo? Onde é aqui? Ninguém pode servir a 2 senhores. Eu corto aqui, sim ou não? Pronto, olha só o que vai acontecer. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, já é a informação, e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Joga para baixo também. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha como ficou ele, com as linhas separadas. Aí agora a gente coloca para ajudar assim a identificar se há uma correspondência, uma repetição, a gente coloca linhas A, B, C. Fica desse jeito aqui o exemplo. Ó. Linha A. Ninguém pode servir a 2 senhores. Por quê? Ou há de aborrecer-se de um, aí vem a próxima frase, ó, e amar a outro, ou há de se devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que é que significa aqui? Quem é? Ninguém pode servir a 2 senhores. Quem são os 2 senhores? Deus e as riquezas. Letra B, porque ou há de aborrecer-se de um, o que significa aborrecer? Linha B significa o quê? Aborrecer um significa desprezo. Ou vai amar ao outro, o que é amar? O C corresponde com o C, o B corresponde com o B, o A corresponde com o A. Então, amar alguém é se devotar para alguém. Aborrecer alguém é desprezar esse alguém. Ninguém pode servir a 2 senhores. Quem são os 2 senhores? Deus e as riquezas. Era esse tipo de pensamento que Jesus tinha quando falou o que foi dito aqui. Ele estava querendo dizer que os 2 senhores, quem são os 2 senhores na mente de Jesus? Ele diz embaixo, Deus e as riquezas. Se vocês fizerem esse tipo de exercício assim, ó, com cuidado, vocês vão ver que a compreensão do que está sendo dito, ela vai melhorar bem mais. Você vai conseguir enxergar um pouco mais do que realmente está presente no outro. E se precisar de ajuda, o pastor Nadilson está aí, ele é um grande especialista. Olha lá. Ó. O pastor Nadilson vai conseguir, sem dúvidas, estar lhe ajudando nesse sentido também. Então, diante disso daqui, gente,
é o que nós encontramos em Daniel aí, ó. Daniel 7:25. A ponta pequena vai blasfemar contra Deus. De que maneira? Cuidando em mudar os tempos e as leis. A ponta pequena vai consumir os santos do Altíssimo. Por que ela vai fazer isso? Porque os santos foram entregues nas mãos da ponta pequena por 3 tempos e meio. E aí então a gente tem essas atividades aqui, essas atividades que são características do 4º reino, na sequência dos reinos em Daniel, aí, capítulo 7. E aqui agora tem uma coisa bem interessante, ó. Cuidará de mudar os tempos. Esse nome tempo aqui, ó, é esse termo aqui aramaico, zimnin, que significa o tempo regular, repetido, indicado e fixado, que vai se repetindo. Ele acontece em Esdras 10, 14, Neemias 13, 34, 13, 31, Ester. Ou seja, seriam os tempos regulados pela lei. Se você for fazer uma tradução bem ao pé da letra de Daniel 7:25, você traduziria assim, ó: a ponta pequena vai proferir palavras contra o Altíssimo, consumir os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos, ou seja, a lei. Seria essa a tradução, porque esse ezinho aqui, ó, é uma letra só em aramaico também, e significa e, também, portanto, isto é, ou seja, então. E muita gente que não é adventista, graças a Deus, nesse sentido, isso é muito interessante, dizem que esse ezinho aqui seria chamado de, em aramaico e hebraico, é um vav o nome. Vav é a letra. Um vav que é um vav explicativo, que seria assim o valor: cuidará de mudar os tempos, isto é, a lei. No ato de mudar o tempo, estará mudando a própria lei. Por quê? Porque esse tempo está dentro da lei. E se você muda o tempo que pertence à lei, evidentemente estará mudando algo na lei. A lei já não será a mesma, porque o fator tempo dentro dela já foi alterado. Então você vai encontrar aí bons comentaristas de língua aramaica, que esse capítulo de Daniel, do 2, verso 4 até o 7, está em aramaico, e eles dizem isso, que a tradução para esse tipo de informação aqui seria: vai tentar mudar os tempos contidos na lei. Mudar os tempos, ou seja, a lei. E a lei que estará sendo mudada, eu coloco uma pergunta aqui: que lei é essa? A primeira coisa que você e eu precisamos, eu até sugeriria a você, de verdade, eu sugiro a você, se você tem uma Bíblia que é a que você sempre sai para dar estudo bíblico, visitar, às vezes pregar, coloque essa informação aí. O termo lei aí, você coloca que é a palavra aramaica, do jeito que está aqui, ó, zimnin, está no plural, tempos. E essa palavra significa o seguinte: esse tempo aqui, ó, zimnim, não é o mesmo termo para esse daqui, ó, um tempo, tempos e metade de um tempo. É outra palavra aqui, que em português é traduzido tempo também. Essa palavra é idan. Idan é outro tipo de expressão para o que a gente chama de tempo. A palavra tempo aqui, o zimnim, seria o tipo de tempo que é fixado, estabelecido e se repete. Você vai encontrar algumas traduções ao português que coloca para isso daí, sabe o quê? Coloca datas festivas. As datas festivas e a lei. Por que datas festivas? Data festiva não é algo fixo que se repete a todo tempo? Por exemplo, quando a gente tem aí o que seria a Semana Santa, não é uma data festiva que volta a acontecer a cada tempo? Sim ou não? É ou não é, irmãos? Então, o zimnim é uma data ou é um tempo estabelecido, fixado e que se repete. E no capítulo 2, verso 21, o zimnim é traduzido como estações. É Deus quem muda os tempos, os idan,
e muda também os zinim, as estações. Estação é algo que se repete, está fixado e vai repetindo e repetindo ao tempo em que chega aquela devida ocasião. Desse modo, a primeira coisa que eu gostaria que você e eu atentássemos aqui é o seguinte: a ponta pequena vai tentar mudar um tipo de tempo que é específico, estabelecido e que se repete, como se fosse uma estação, algo que se repete. E isso dentro da lei, essa lei aí que vocês estão vendo no verso. Só que esse termo lei, irmãos, esse termo lei aqui, ó, é a palavra aramaica dat, D-A-T, dat, a palavra aramaica dat. Essa palavra aramaica dat, ela só acontece em Daniel e nos materiais escritos na Bíblia, aí, nos livros que são exílicos e pós-exílicos. Deixa eu ver quem consegue me ajudar aqui. Quais são os livros que são da época do exílio babilônico? Quem me ajuda aí? Ó. Esdras, Neemias e Esther. Então, nesses livros, a palavra dat acontece. E além desses livros que são do período do exílio babilônico e depois, ele só acontece de novo uma vez. E ele acontece no livro de Deuteronômio, capítulo 33, verso 2, que é esse texto aqui, ó. Olha só o que está escrito em Deuteronômio 33, 2. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde Parã, o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita, à direita de Deus, havia para eles, o povo de Israel, o fogo da Dat. Em hebraico vai estar o Esh-Dat, fogo Dat. O fogo da lei é que havia para o povo de Israel. Então, em Deuteronômio, a palavra Dat, lei, acontece uma vez. E no livro de Deuteronômio, esse dat, lei, acontece relacionado ao Monte Sinai, ao momento que Deus se manifesta no Monte Sinai, com miríades de santos, que são os anjos nesse caso, e o fogo também acontece no contexto da lei. Será que em Deuteronômio a gente consegue encontrar algum local em que fale do episódio de Deus descendo sobre o Monte Sinai e trazendo a lei, e essa lei envolvida com fogo? Aí a gente olha para a passagem de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 10 a 13. Lá, capítulo 4, versos 10 a 13, eu gostaria que, como não estou com o texto aqui, abram aí por gentileza para a gente ver, para você acompanhar o que é dito acerca desse episódio aí. Capítulo 4 de Deuteronômio, o versículo 10, do verso 10 ao verso 13. Deuteronômio 4, versos 10 a 13, diz assim, Moisés falando para o povo: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer todos os dias em que na terra viverem, as ensinarás aos seus filhos. Verso 11. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte. E acontecia o que com o monte, irmãos? O monte ardia em fogo até o meio dos céus. O fogo tomava conta do topo do monte e subia até o meio do céu. É o que diz o texto. Até o meio do céu. E, continuando ainda, havia trevas e nuvens e escuridão. Verso 12, o que foi que aconteceu? Então,
O Senhor fez o quê? Vos falou de onde? Do meio do fogo. A voz das palavras, o que acontece com essas vozes? Vocês ouviram, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então, ele vos anunciou o que, irmãos? A sua aliança que vos prescreveu. Que aliança é essa? Os 10 mandamentos. E os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deus falou do meio do fogo e prescreveu para eles o que mesmo? O quê? Os 10 mandamentos, irmãos. E diz o texto aqui que Deus falou do meio de onde? Do meio do fogo. Qual é a lei então que acontece, que é dada ao povo de Israel em meio ao fogo, irmãos? Qual é? Os 10 mandamentos. Então, graças a Deus, que Deuteronômio diz que a lei dos 10 mandamentos foi dada no meio do fogo, e no final do livro, Deuteronômio 33, verso 2, diz que essa lei que foi dada no meio do fogo é a lei intitulada por Dat, os 10 mandamentos. E Daniel diz que a ponta pequena tentaria alterar o tempo, Zimnim, dentro da Dat. E o que é o Dat? O que é a lei Dat? A lei dos 10 mandamentos, irmãos. Se Daniel não tivesse colocado, se o texto bíblico não colocasse aí, mudar o tempo dentro do Dat, nós não teríamos tanta segurança de dizer o que estamos dizendo. Porque existem mandamentos de tempo dentro da Torá, que é de Gênesis a Deuteronômio. A gente tem as leis festivas de semanas, tem a lei dos meses, a lei de lua nova, que de tempo em tempo voltava e acontecia. Tem a Páscoa que se dava uma vez ao ano, o Pentecoste uma vez ao ano, o dia de expiação que era uma vez ao ano, a festa das trombetas que era uma vez ao ano, dos tabernáculos que era uma vez ao ano, mas isso não é dentro do Dat. Isso é de Gênesis, de Êxodo a Deuteronômio. Mas os tempos fixados, estabelecidos e que se repetem dentro dos 10 mandamentos. Que tempo é esse, irmãos? Qual é o tempo dentro dos 10 mandamentos que está fixado, estabelecido e que se repete como se fosse uma estação que sempre volta? Que tempo é esse? O sábado, irmãos. O tempo que estará sofrendo tentativas de ser alterado dentro dos 10 mandamentos é o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, Daniel 7:25, se observado com muito cuidado, uma observação de fato atentiva, respeitosa e séria, nós não temos uma outra conclusão a não ser essa, irmãos. Um tempo que foi colocado dentro da lei dos 10 mandamentos, um tempo que é repetido, fixado e que volta a recorrer como uma estação, é o mandamento do sábado. E é esse tipo de tempo, dentro da lei, que a ponta pequena vai tentar fazer uma alteração. E aí eu pergunto aos irmãos, haveria alguma coisa na história relacionado com a nação de Roma, com o Império Romano, com a história de Roma ao longo da história? Haveria alguma coisa dentro da história de Roma que indique, na administração a partir de Roma, que tentativa de alterar o sábado tenha ocorrido? Já aconteceu ao longo da história isso, sim ou não? Qualquer livro de história que, tendo sido escrito com a frieza, de não esconder as informações em sua veracidade, vão deixar claro que foi a partir de Roma que a alteração dos mandamentos da lei de Deus aconteceu. Então nós temos aqui mais uma evidência inegociável de quem seria a ponta pequena, que tentaria alterar o tempo dentro da lei de Deus,
que tentaria assumir o lugar de Deus. E eu li com vocês de manhã, o primeiro texto de manhã que eu li com vocês, foi Daniel 2, versículo 21, que está escrito assim, Daniel falou para Nabucodonosor, é Deus, o Todo-Poderoso, o que revela os mistérios, é Ele é que pode mudar os tempos e as estações. Vocês lembram disso? Quem é o único ser que tem poder para fazer esse tipo de mudança? Quem é que pode fazer isso? Quem é Senhor sobre o tempo e as épocas? Quem é que é o Senhor? É Deus. E se alguém tenta mudar os tempos dentro da lei, está assumindo o lugar de quem? Está assumindo o lugar de Deus. Por isso o apóstolo Paulo é claro quando ele diz que isso será a grande apostasia. É você tentar mexer no coração dos mandamentos de Deus, naquilo que nesse mundo abaixo de Jesus Cristo é a manifestação escrita que mais expressamente revela o caráter de Deus. Se alguém tenta mexer nos preceitos dos mandamentos de Deus, essa pessoa está tentando alterar aquilo que representa melhor o caráter de Deus, a não ser Jesus Cristo, que é a representação plena do caráter do nosso Senhor. E nesse caso nós temos alguém tentando assumir a postura de Deus, de mudar algo que expressamente Daniel diz que só Deus pode fazer. Então o apóstolo Paulo diz que isso é a grande apostasia. Perguntas até aqui, irmãos? Está claro aqui ou tá escuro aqui ainda a informação? Deu para entender? Então olha, nós falamos de uma lei que vai alterar os dias, os mandamentos de Deus, o dia de guarda de Deus, nós falamos isso. Mas nós falamos isso não tendo por base exclusiva e única aquilo que encontramos nos escritos que consideramos inspirados, o espírito de profecia. Nós falamos, irmãos, de coisa que de fato está absolutamente fundamentado no que diz a palavra profética. A ponta pequena vai tentar mudar os tempos dentro da lei. O tempo contido dentro da lei, o tempo que se repete, o tempo que é fixado, ou seja, o sábado, que é uma estação que a cada 7 dias acontece, que está fixado e que se repete a cada semana, esse é o tempo que a ponta pequena vai tentar mudar. Então, vai haver tentativa de determinar a alteração na lei de Deus. Ou seja, se você vai anular um tempo de adoração, você vai fazer o quê? Substituir isso por um outro tempo de adoração, que é, na verdade, o tópico que vamos estar abordando, o tópico que vamos estar abordando amanhã. Então veja, olha só aqui. Portanto, a ponta que ataca o santuário, que tira o diário do príncipe sacerdote Jesus Cristo, a ponta que lança a verdade por terra em Daniel 8, é a mesma ponta que altera o tempo na lei dos 10 mandamentos em Daniel 7. Dentre outras coisas, esses atos configuram a transgressão assoladora, que é interpretado por Paulo como sendo a grande apostasia, que se manifestaria antes da segunda vinda, pelo homem da iniquidade, pelo filho da perdição, que por sua vez será destruído pelo sopro da boca do Senhor na sua segunda vinda. Ou seja, na Idade Média isso já aconteceu. Foi colocado um mandamento, um tempo tentando substituir o tempo de Deus. Bom, mas se isso já aconteceu, então pronto, está resolvido. Está resolvido. Mas não é bem por aí, irmãos. Porque a Bíblia, ela é como a luz, né? A revelação na Bíblia, que constitui a vereda dos justos, é como a luz da manhã que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a Bíblia não diz que isso daqui iria acontecer somente em Daniel. A Bíblia diz isso de outra maneira também no livro de Apocalipse. Em Apocalipse, os 3 tempos e meio são 1260 dias, são 42 meses.
A ponta pequena em Daniel 7 e Daniel 8, ela é chamada de a besta que sobe do mar em Apocalipse 13. E em Apocalipse 13, o que é que acontece lá? Em Apocalipse 13, o que acontece lá é que a besta que sobe do mar, ela persegue o povo de Deus, ela destrói os santos de Deus por 42 meses, que é a mesma expressão de tempo, 1260 dias. É o mesmo período de tempo dito de uma outra maneira, mas ela recebe um golpe de morte no final dos 42 meses. No final de 3 tempos e meio, uma pancada de morte é dada na besta, na ponta pequena. Mas a Bíblia diz que essa chaga mortal aconteceu o que com ela? Ela foi curada. A chaga mortal foi curada, e diz então que toda a terra fica maravilhada. Aqueles que não estão escritos no livro da vida ficam maravilhados, admirados, e eles, quem não está escrito no livro da vida, vai adorar a besta que, ferida de morte, sobreviveu. E vai adorar de que maneira? Vão levantar uma imagem à besta, ou seja, aquilo que a besta era durante os 1260 dias, durante os 3 tempos e meio, a besta que perseguia, a besta que matava, a besta que dizia qual é o dia que você tem que adorar, a besta que ditava como é que você busca a Deus, ela vai se levantar de novo numa imagem. A imagem da besta vai se levantar. E a velha história, lamentavelmente, volta a acontecer. E o intento de alterar a lei de Deus vai voltar a acontecer de novo, porque é a marca distintiva da besta. Ela alterou isso no passado e ela vai voltar a alterar de novo. Vai ditar esse tipo de comando de novo. E aí nós iremos ver mais uma vez aquela que foi golpeada de morte retornar à vida e receber apoio para fazer o que fazia antes. Então, irmãos, dizer como nós dizemos, que um poder se levantará no livro de Daniel, como informa Daniel, e vai mudar a lei de Deus, e vai colocar um outro tempo de guarda, tentando substituir esse, isso daí não é algo que nós apresentamos como um jogo de cintura na Bíblia, para tentar provar o que nós falamos, que é um decreto dominical, a mudança do sábado para o domingo. Não é jogo de cintura não, irmãos. Por quê? Porque Daniel diz que haveria mudança no tempo dentro da lei, e isso se cumpriu na história do reino que vem depois da Grécia, na história de Roma. E como foi que ela fez isso? Ela fez colocando um outro tempo em lugar do tempo descrito na Bíblia. Só que isso tomou uma pancada de morte, recebeu uma pancada que foi nocauteado ali. Foi de morte, foi pior do que nocaute, bateu para matar mesmo. O livro de Apocalipse diz que ela foi golpeada, não é de morte, como uma tradução nossa diz. Foi golpeada para a morte, foi bater para matar mesmo. E ela não recuperou-se da morte ainda. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que são até bem intencionadas de dizer que a besta começou a se recuperar da morte. Que começou a recuperar o quê, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas a partir de 1925, com Benito Mussolini, não sei o que, deu terras para o Vaticano, começou. Não está curada não, irmão, não está. Deus me livre de hoje, eu dormir aqui e acordar amanhã, na época que a besta era o que ela era. Quando ela estava boa toda, sem nenhuma pancada de morte. Nenhum de nós aqui gostaria de dormir hoje e amanhã acordar 300 anos antes, quando ela estava com tudo, pegando fogo. Ninguém gostaria, irmãos. Então não me venha dizer, não venha para cá com isso, que ela começou a ser curada. Não está. Ela não está curada. Porque quando ela tiver, Apocalipse diz que ela vai obrigar todos serão obrigados a receber a marca dessa injúria aí. Aí ela vai estar pegando fogo, aí ela está curada. Mas agora não, irmãos. Agora ela está levando a gente aí no engano, né? Fazendo a pessoa viver de qualquer jeito aí, não vai tocando a vida. Nada é absoluto no que diz a palavra de Deus, tudo é relativo.
Mas quando ela levantar de fato desse golpe de morte que ela recebeu, aí então a coisa volta a ser como antes, irmãos, e não é como antes. Hoje o mundo não é o mesmo, não é. Ninguém está sendo convidado a abandonar a sua fé com perda de própria vida. Ninguém está sendo jogado para fora de casa porque os pais estão com medo de ver um filho aceitar a mensagem, ser punido por causa disso, e para não morrer a família toda, joga esse logo para fora para ele ficar sozinho para o lado de lá. Isso não está acontecendo hoje em dia, irmãos. Então, o inimigo quer até que a gente acredite que a cura já está acontecendo. Não, está vendo aí, rapaz? Ela está curada, mas está beleza, está por aí. Não é assim não, não pense desse jeito. Irmãos, os maiores crimes da história do mundo foram cometidos em nome da religião. E quando a chaga mortal for curada, voltará a ser assim de novo. Então veja, se não guardamos o sábado devidamente hoje, conforme manda o mandamento, conforme sugere o mandamento, quando chegar a proposta bestial aí de um outro dia, será muito facilmente abraçado, irmãos, muito facilmente recebido, porque estamos assim, pela música da época, acostumados, com uma forma superficial de olhar para o que é o mandamento. Eu te desafio aqui, desculpe a expressão, é até uma maneira assim de tentar chamar a atenção logo do povo, eu te desafio, mas não leve por esse ângulo não. Eu te convido a estudar na Bíblia o que significa o sábado bíblico para você como pessoa. O que significa a teologia do sábado? O que é que a Bíblia fala acerca do sábado que vai impactar e vai provocar uma alteração de tua percepção de Deus? Meu tempo já foi todo embora que eu nem me lembro mais dele. Eu vou terminar aqui Até aqui tudo bem, irmãos? Tudo bem aqui? Deu para entender que não é uma conversa de espírito de profecia, mas é algo que está na Bíblia. O tempo dentro da lei será mudado pela ponta pequena. Isso está escrito na Bíblia, claro. E você substitui tijolo por tijolo, ou por bloco, ou coisa dessa natureza. Água substitui com água, ou um outro líquido. E tempo substitui com o quê, irmãos? Com o que é que substitui tempo? Com areia? Com o que é que se substitui tempo? Com tempo, irmãos. Tempo se substitui com tempo. O tempo da lei será substituído por outro tipo de tempo para ocupar esse tempo da lei. É assim. Não precisa ser especialista para entender isso. E eu quero terminar com uma coisa aqui que raramente eu falo, raramente eu menciono o que vou mencionar para vocês aqui, a não ser ultimamente com os colegas que estudam na sala de aula com a gente, que estão na sala de aula. Eu acredito que a maioria, eu acredito que aqueles que mais transgridem o sábado são aqueles que dizem que o sábado deve ser guardado. Talvez você não concorde comigo, não é problema, mas eu quero que você, mesmo não concordando, reflita no que eu estou dizendo aqui e considere as minhas observações, se são dignas ou não. Eu acredito que quem mais transgride o sábado é aquele que diz que o sábado deve ser guardado, hoje, e vou dizer por quê. Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. O que é que diz lá em Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14? E a gente conclui nosso momento aqui com esse texto. Isaías 58, versos 13 e 14. Olha bem. Se desviares o quê? De fazer o quê? E de cuidar de fazer os teus próprios interesses no meu santo dia. Olha, se você não profanar o sábado, e se você não fizer mais os seus próprios interesses no meu santo dia, mas se você fizer o seguinte, se você chamar o sábado de quê? Se você chamar o sábado de deleitoso, de santo dia do Senhor, digno de quê?
digno de honra, e você fizer o quê? E você honrar o sábado. Rapaz, é o único lugar em toda a Bíblia que você vai encontrar esse tipo de informação. Esse dia deve ser visto e chamado de dia deleitoso, dia santo, digno de honra, e que deve ser o quê? Esse dia deve ser honrado como digno de honra, tratado como digno de honra. Se você fizer isso, e como é que você faz isso? Não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade e nem falando palavras vãs. É assim que você vai fazer desse dia um dia digno, um dia honrado, digno de honra e honrado. Deixa eu fazer aqui uma ilustração e a gente percebe melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Quem aqui tem pai e mãe vivo? Pai e mãe vivo. A Bíblia diz que deve honrar o pai e a mãe. Então, já que a ideia do honrar, eu vou trabalhar com essa informação. Suponhamos que você tem o seu pai e a sua mãe vivos e você não mora com eles. São pessoas dignas de tua honra, sim ou não? Dignas de que você honre a cada um deles, sim ou não? Então, olha, suponhamos que você mora longe de seus pais. E aí tem o quê? Tem uns 5 anos que eles não aparecem, não vêm até você. Mas aí então eles marcam agora para a próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira, eles vão pegar, vamos dizer um avião não, que nem todo mundo tem, vão pegar um ônibus. Vão pegar um ônibus e vão descer. Vão pegar um ônibus, vão descer na rodoviária aqui de Salvador. Vão descer na próxima sexta-feira, às 5h30 da tarde. Está agendado para eles descerem lá. Como é que vai ser essa sua semana em relação à sexta-feira, 5h30 da tarde? Como é que vai ser? Você vai lembrar só esporadicamente, uma vez ou outra, de qualquer jeito. É assim? Como é que vai ser a preparação para esse momento, irmãos? E aí, quando chega a própria sexta-feira, digamos que você, então, cheio de coisas para fazer, afinal de contas é sexta, aquela coisa, o sobe e desce, o corre, tem que fazer isso, fazer aquilo outro, e de repente dá 6h10, eita meu Deus, minha mãe e meu pai estão na rodoviária, correndo aqui para resolver uma coisa e outra, meu Deus, e agora estão lá, e vai, de repente encosta ali um Uber, alguma coisa, um táxi, e os velhinhos descem ali na frente de casa. Eu estava indo lá agora, não meu filho, é assim mesmo, eu percebi que você deve estar cheio de coisa aí, então eu resolvi aqui, eu peguei o endereço e eu vim até aqui. Mas aí pronto, é o papai e a mamãe, frutos, né, da tua existência e dignos do teu amor, de tua honra, de teu cuidado, de teu respeito, de tua admiração, dignos de tua honra. Mas chegou ali então, reuniu com ele, sorriu, abraçou, fazia tempo que não via, trouxe umas lembrancinhas, ficou todo mundo feliz. Amanhece o dia, olha, a gente vai para a igreja, depois à tarde, olha, eu tenho um compromisso ali, eu tenho uma coisa para resolver, eu tenho isso, mas a gente, já eu chego aqui, a gente resolve. E aí vai lá e vem cá, e sobe, atende um, responde outro, e resolve outra coisa ali. Eles têm que voltar às 5h30 para a rodoviária de novo, que o ônibus sai 5h30 para voltar embora. E você tem que estar ali para levar papai e mamãe de novo na rodoviária. Mas diante da demanda, entrou de 6h15, 6h30, meu Deus, meu pai e minha mãe, e agora? Esqueci de meu pai e de minha mãe, que tem que estar no ponto, e quando chega lá, os velhinhos já pegaram outro Uber, outra carona, já desceram, já foram embora. Aí eu pergunto, irmãos, você tratou como digno de honra o papai e a mamãe? Faria isso com eles? E aí você já sabe da resposta de como você está tratando o dia digno de honra. Que é um tempo fixo, estabelecido e que se repete a cada 7 dias. Você está tratando esse dia, como o texto diz aqui, digno de honra, está honrando esse dia. Rapaz, o texto é exagerado na fala. Deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrem Ele. E quando fizerem isso,
Quando fizerem isso, receberem esse dia como um digno de honra e passarem a honrar esse dia, 14, então, verso 14, então, você vai ter muito deleite no Senhor. Seu coração vai sentir por Deus coisas que você não imaginava sentir, que nunca sentiu antes. A sua maneira de ver Deus será diferente, o seu sentimento por Deus será outro. Você vai ter uma alegria muito maior do que aquela de antes. Você vai se deleitar no Senhor. Você vai ter deleite em Deus. E eu vou te fazer cavalgar sobre os altos da terra. E eu vou te sustentar com a herança de Jacó, teu pai. Qual é a herança de Jacó? Hebreus capítulo 11. Morar na cidade cujo fundador é o próprio Deus. Você vai receber a herança de teu pai Jacó. E sabe por quê? Porque é a boca do Senhor que está falando. Você quer melhorar a sua alegria com Deus? Está feliz com Deus? Está satisfeito em Deus? Respira a Deus? Não consegue viver sem Deus? É tão ansioso por Deus que a palavra dele é mais preciosa do que a própria comida, do que a própria água quando se está com sede? Quem é que tem sentido essa paixão por Deus, essa sede por Deus, esse anseio, que não aguenta ver chegar quarta-feira que quer estar na igreja porque sabe que ali é o lugar de encontrar com Deus, não quer ficar longe da igreja de Deus, a alegria de Deus, a conversa é Deus, o pensamento é Deus, a fala é sobre Deus. Se você quiser viver esse tipo de experiência, que é privilégio teu e meu vivermos, existe uma ferramenta diante de nós que nos condiciona a reivindicar esse tipo de vida. Receba cada sábado como quem recebe a própria segunda vinda. Se prepare para cada sábado como quem se prepara para a segunda vinda. A sua alegria com Deus vai se agigantar cada vez mais. O nosso deleite nele vai estar exponencialmente crescendo. E nós viveremos uma vida tocada de grandes alegrias, que nenhuma outra alegria dessa terra vai ser mais desejável do que a alegria de viver com o coração pleno nas mãos de Deus. E por isso diz que aqueles que falam que guardam são aqueles que mais quebram. Quando foi a última vez que você recebeu o sábado cantando, feliz, abrindo as portas? Vem, ó vem, Senhor, entra aqui, traz tudo quanto o Senhor tem para mim. Derrama alegria, derrama bênção, derrama cura, tanto que o dia da segunda vinda, no Antigo Testamento, é chamado de sábado de jubileu. O sábado de jubileu, o ano de remissão, o momento em que se soavam trombetas de manhã e dizia que a dívida de todo mundo está perdoada, que os escravos têm que ser libertos. O dia no Antigo Testamento que lembra a segunda vinda é chamada de sábado, que é o dia em que nós podemos sonhar com o momento em que Deus vai nos fazer assentar na cidade santa, o nosso lar eterno, em nome de Jesus. A cada sábado, irmãos, nós somos convidados a antecipar o que viveremos na vida eterna, a cada sábado. Então, paremos de ver o sábado como esse veículo. Rapaz, pelo amor de Deus, eu tenho vergonha de quando muitas vezes eu olhava para o sábado como um dia triste. Meu Deus, vou ter que ir para a igreja. Meu Deus eterno. Que haja libertação nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, irmãos. O sábado é os portais da eternidade abertos a cada sétimo dia para vivermos o que lá será constante e eterno. Então eu sei que muitas curas voltarão a acontecer no dia de sábado mais acentuadamente do que qualquer outro dia. Se cura é para acontecer em qualquer dia, imagine no dia que é o dia da segunda vinda. Qual é o dia em que todos os cegos abrirão seus olhos de uma vez por todas? Na segunda vinda. Qual é o dia em que todos os mancos irão saltar, se levantar de uma vez? Qual é o dia em que a ressurreição vai acontecer? Segunda vinda. No Antigo Testamento, isso era antecipado pela teologia do sábado. Então, se existe um dia que está separado para fazer sentirmos a antecipação da eternidade, é o dia de sábado.
e a besta quer que tratemos ele de qualquer jeito, para que um outro dia assuma esse lugar em nossa vida. Isso não vai acontecer em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a você e a mim, que haja de fato anseio por Deus, por sua palavra, e que em nossa mente, em nosso coração, Deus seja o objeto mais desejado. E o objeto é até uma palavra errada para ele. Que Deus seja de fato o ser que é a razão de nossa vida, de nossa existência, e que seja aquilo que nos faz sorrir, que nos faz viver, que nos faz existir. E que assim seja com cada um de nós, pela glória da eternidade, em nome de Jesus. Haveria alguém essa tarde aqui que gostaria de fazer um pedido para Deus? Senhor, me ajuda a viver cada semana e cada sábado como sendo a entrada na segunda vinda, em nome de Jesus. Quem gostaria de viver isso, irmãos? Eu não quero mais tornar o sábado um dia indigno de honra. Eu quero seguir o que diz a tua palavra. E eu quero, meu Deus, receber o que o Senhor pode me dar através desse dia e de todos os outros. Eu quero receber a tua bênção, a tua promessa. Eu quero viver o cumprimento das tuas palavras em nome de Jesus. Fique de pé para nós orarmos nesse momento. Vem cá, papai, vem. Pode vir. Você ora e depois eu oro também. Pode orar. Fecha os olhinhos e ora. Pode orar. Pode orar. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pela igreja. Muito obrigada pelo sábado. Muito obrigada pela escola sabatina. Muito obrigada pelo todo mundo que está aqui. Muito obrigada por esse sábado. Muito obrigada pelo dia das crianças que passa. Em nome de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Senhor, que a tua mão seja sobre nós. Se tem alguém vivendo aqui uma vida infeliz na vida cristã, Senhor, que o Senhor torne isso passado eterno em nome de Jesus, Pai. Coloque no coração dos teus filhos o amor e a alegria de pertencerem ao Senhor unicamente. Nos liberte, Senhor. Liberta a juventude dessa igreja de vícios, de hábitos ruins, de falta de vontade de ler a tua palavra. Que o Senhor liberte tudo isso, bom Deus. Que sintam alegria naquilo que te alegra e que sintam nojo naquilo que também te enoja, Senhor. Que vivamos para a tua glória, Deus. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O céu é aqui, seu tomo tem.